paz, boa tarde, tudo bem? Segundou por aqui, tudo bem? Ótima semana para vocês. Como passaram o Dia das Mães, para quem é mãe? Espero que bem. Espero que bem. Eu passei maravilhosamente bem com as minhas filhas. Vamos continuar então o estudo sobre Jesus, quem ele é. Para quem não viu, ontem, como foi Dia das Mães, eu falei que não gravaria o estudo sobre Jesus. Porém, tem uma pessoinha que ela queria contar uma história. E eu aproveitei ontem o Dia das Mães e ajudei ela a gravar a historinha dela. E ela adorou, né? Minha convidada especial, minha filha Ana Lívia, ela gravou comigo ontem e eu coloquei na rede, porque era Dia das Mães e minha filha quis contar uma história. Eu falei, então vamos embora. Daí depois, se vocês não assistiram, tá no YouTube, tá no meu feed, só procurar, tá bom? A historinha da Ana Lívia. Hoje, o tema, a última história sobre Jesus, ou estudo sobre Jesus, é: gosto de depender das minhas próprias forças e habilidades. O que há de errado nisso? O estudo que nós vamos ler hoje está em João 14 e fala sobre o exemplo de Jesus, tá? Seguindo o exemplo de Jesus. Eu vou ler com vocês o texto complementar. Deixa eu arrumar esses cabelos aqui. Texto complementar e o texto depois sobre João 14. Então diz assim: seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, guiado pelo Espírito ao deserto da Judeia, resistiu às tentações de Satanás, de abandonar o plano de redenção. Depois disso, começou a viajar nos arredores de sua região, propagando, ensinando e curando. Jesus atendeu muitas necessidades humanas e juntou um grupo de homens fiéis ao seu redor, seus discípulos. Ele se tornou extremamente popular, mas resistiu a cada tentação de ancorar suas atividades a compromissos terrenos. Ele enfrentou crescentes confrontos com líderes religiosos de seu tempo e acabou sofrendo uma morte terrível. Porém, não foram os romanos que tiraram sua vida. Nem os fariseus. Jesus veio a esse mundo para morrer. Ele entregou sua vida voluntariamente por causa do plano divino de seu Pai. Ele enfrentou crescentes confrontos com líderes religiosos de seu tempo e acabou sofrendo uma morte terrível. Porém, não foram os romanos que tiraram sua vida, e nem os fariseus. Jesus veio a esse mundo para morrer. Essa era a missão de Jesus. A missão de Jesus como ser humano, porque ele era Deus e ele se fez carne. E a missão dele, exclusivamente, era morrer. Ele entregou sua vida voluntariamente por causa do plano divino de seu Pai. Lendo esse resumo, podemos nos perguntar o que significa seguir o exemplo de Jesus. Certamente não é possível fazer tudo o que ele fez. Vamos observar 3 aspectos do ministério de Jesus que nos ensinam sobre como nós, meros humanos, podemos seguir o seu exemplo.
Primeiro, Jesus foi um mestre e, para seguir seu exemplo, devemos obedecer aos seus ensinos, como um professor. Porém, não podemos seguir os ensinamentos sem termos o poder de Jesus. Não podemos viver uma vida cristã sem Cristo. As pessoas não podem ser neutras a respeito de Jesus. Ele não foi um simples educador, pois ele disse às pessoas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também disse que ele e o Pai são um. Não podemos seguir seus ensinamentos sem aceitar a verdade de tudo o que ele disse e sem aceitar ao próprio Cristo por meio do Espírito Santo. Segundo, Jesus viveu para agradar o Pai e não a si mesmo ou a outras pessoas. Haverá tempos em que seremos insultados e precisaremos abençoar, seremos abandonados e teremos de andar sozinhos. Nessas situações, precisaremos nos concentrar em agradar ao nosso Pai Celestial, não a nós mesmos, nem aos outros. E, finalmente, Jesus dependia do poder do Pai. Se Jesus dependia do poder do Pai para ressuscitar mortos, também podemos depender de Deus para nos dar o poder de que precisamos. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Leva uma existência para aprendermos a ser como Jesus, mas cada minuto vale a pena. Ele nos faz conhecer seu amor e nos dá sua força, e seu poder está à disposição de quem pedir. Da mesma forma que Jesus viveu no poder do Pai, nós também podemos viver. É isso, galera. Vamos ler agora em João 14, do verso 1 João 14, do verso 1 até o verso 14. Onde a passagem diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. É uma pergunta que Jesus fez a ele. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é o estudo sobre Jesus. O versículo-chave está no versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Gente, o que esse estudo nos deixa claro é que precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Primeiro, Jesus é filho de Deus. Ele veio a essa terra para cumprir a missão dele. Qual foi a missão dele? Em morrer para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Eu estava estudando ontem sobre as doutrinas bíblicas e eu aprendi, você vai estudando, vai lendo e vai ficando claro. Por exemplo, no estudo sobre Deus, depois veio o estudo sobre Jesus. Jesus, ele tem a natureza 100% de Deus, divina, como ele tem a natureza 100% humana. Então, Jesus é assim. Era Deus, Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas, Deus criou o homem. E através do homem, Deus fez a mulher. Deus e o homem tinham relacionamento todos os dias, era diário. Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim, era para ser diário. E quando o homem pecou, quando eles comeram fruto proibido e eles foram expulsos do paraíso, houve um rompimento entre Deus e o homem. Houve esse rompimento. O homem se afastou de Deus porque ele escolheu se afastar de Deus, ele escolheu. E aí o que acontece? Deus é como se houvesse uma parede entre Deus, uma parede, e o homem. Então, tá aqui Deus, aqui o meio, uma parede, e o homem aqui. É como se não houvesse um plano de Deus para que houvesse algo que pudesse religar o homem a Deus. Aí Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho. Presta atenção. Não sei se eu vou conseguir com 2 mãos, né, exemplificar. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Deus, Jesus e o homem. Jesus tem 100% a natureza de Deus e 100% a natureza do homem. Jesus veio fazer o quê? Ligar novamente o homem a Deus. Jesus é a ponte. Jesus é a ponte que liga a Deus ao homem. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. O homem errou, ele pecou desde o Éden, caiu, se afastou de Deus. O que ia ligar Deus ao homem? Qual era a ponte que faria esse processo de ligação? Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para se fazer como homem, porém com a natureza divina. Ele fez essa ponte aqui, ó. Deu para entender? Por que Jesus é 100% Deus? Porque ele é filho de Deus. Quando ele veio a essa terra, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele passou a ser carne, de carne, ele ter carne, osso, sangue, que nem a gente, sentimentos, fome, sede, padeceu. Ele virou um ser humano. Ele passou a ter também a natureza do homem, 100% homem. Então, o que ele tinha? Natureza de Deus, natureza do homem. Ele fez essa ponte, essa ligação. Ele fez essa ligação. Então, se Jesus, que era filho de Deus,
precisou vir a essa terra com o único propósito. A missão dele era morrer, como diz o texto aqui. Então, não foi os romanos que tiraram a sua vida, nem os fariseus, como a gente vê. Isso foi parte do plano, parte do processo. Né? Às vezes a gente pergunta assim, nossa, mas Judas era um dos discípulos. E por que Judas traiu Jesus? Por que ele fez isso? Tudo, se não fosse Judas, seria outra pessoa. Mas o plano original, o plano que Deus tinha para cumprir esse propósito, de qualquer maneira ia ser cumprido. Judas tinha que ser alguém que estava ali, né? Alguém que estava próximo de Jesus. E foi Judas, porque Judas, ele sempre teve, a tendência dele era dinheiro, ele era muito, tanto que ele traiu Jesus por umas moedas, né? E ele não vigiou, na verdade, não vigiou e deu brecha, e o inimigo soprou na mente dele que através disso ele entregou Jesus, né, em troca de umas moedas. Então, na verdade, o que Jesus fez? Ele entregou sua vida voluntariamente por causa desse plano do pai dele, o plano divino de seu pai. E o que a gente deve tirar de lição dessa história? Como a gente pode seguir o exemplo de Jesus? A gente vai se entregar numa cruz, vai morrer numa cruz? Não, não é isso. O que a gente precisa entender e seguir o exemplo de Jesus, a primeira coisa a gente tem que ter Jesus como nosso mestre, nosso professor. Tudo que Jesus nos ensinou, que ele deixou escrito, todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós devemos seguir, praticar, seguir os exemplos. Essa é a primeira coisa, obedecer aos seus ensinamentos. A gente não pode levar uma vida sem Jesus, sem Cristo na nossa vida. A gente tem que seguir Jesus, porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, precisamos segui-lo. Segunda coisa, Jesus viveu para agradar o Pai dele. Então, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus cumpriu o ministério dele, Jesus aceitou morrer na cruz, tudo para agradar a Deus, o seu Pai. Agora, imagina, se Jesus fosse desobediente, como Adão e Eva foram desobedientes, comeram a fruta proibida, como hoje a gente vê, nós mesmos, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, nos alerta, e a gente às vezes não obedece. Imagina se Jesus não obedecesse, não quisesse agradar o Pai dele, e Jesus recusasse a morrer na cruz para nos salvar. Imagina. Porque até a vida de Jesus na Terra, ele era 100% humano. Ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Então, Jesus viveu para agradar o Pai, e não a si mesmo, e nem agradar as outras pessoas. O único objetivo de Jesus era agradar o Pai. Então, haverá tempos que a gente vai ser insultado e precisamos abençoar as pessoas, que a gente seremos abandonados e também teremos que andar sozinhos. Haverá esse tempo. Nessas situações, precisamos concentrar em agradar ao nosso Pai, não a nós mesmos nem aos outros. Então, assim, você quer caminhar com Jesus, você vai ser insultado, você vai ser perseguido, você vai ser xingado, você vai ser humilhado, você vai padecer. E o que a gente deve se concentrar? Que não vai ser fácil, no mundo seremos perseguidos, mas nosso objetivo deve ser agradar a Deus.
Não é agradar a família, agradar o amigo, agradar o colega, agradar as pessoas vêm oferecendo coisas que vai desagradar a Deus, que você vai fazer que vai desagradar a Deus. O mundo vai te ofertar muitas coisas, porém que são coisas que vão desagradar a Deus. Agora, o que cabe a nós como cristãos é seguir o exemplo de Jesus. Devemos agradar a Deus o tempo todo, independente de onde você esteja, da situação que você vive, da crise que você enfrenta, do sofrimento que você enfrenta. Nosso dever é seguir a Jesus, agradar a Deus, acima de todas as coisas. Mesmo que seu amigo vire a cara, mesmo que a sua família vire a cara, mesmo que você perca amigos, porque amigo de verdade te aproxima de Deus. Esses amigos que o mundo tem, que as pessoas têm lá fora, te afasta de Deus. As pessoas se dizem amigas, só que elas te veem no buraco afundando, não te ajudam, não te estende a mão. Faz pisar ainda mais para você afundar. Então, independente da circunstância e das pessoas que estão ao seu redor, o que o mundo te oferecer, que não vai agradar a Deus, você se afasta. Se tiver que perder amizade, perca. Se tiver que perder familiar, perca. Se tiver que perder trabalho, perca. O que você tem que fazer é se preocupar em agradar a Deus. Agradar a Deus. É o segundo exemplo, como Jesus fez o tempo todo. Jesus foi criticado, tiraram barato, insultaram, gozaram da cara dele. Até ele lá na cruz, tiraram barato dele, tentavam ele. Jesus não estava preocupado com as pessoas, estava preocupado em agradar a Deus. Ele sofreu tudo calado. E finalmente, Jesus dependia do poder do Pai. Nós temos que seguir o mesmo exemplo, ser dependentes de Deus, dependentes do Pai. Se Jesus dependia do Pai para ressuscitar mortos, para curar, imagina nós. Nós não somos filhos de Deus enxertados, porque através de Jesus temos direito a ser chamados filhos de Deus. Mas se Jesus, 100% filho de Deus, natureza divina, estava com Deus o tempo todo, até assumir o papel dele na terra como ser humano. Se ele dependia de Deus, imagina nós, pobres, pecadores, se nós não dependemos. Nós dependemos 100%, nós dependemos 24 horas do dia, todos os dias da nossa vida. Nós não temos poder para nos curar de enfermidade, não temos poder para ressuscitar ninguém, não temos poder para curar ninguém, não temos poder para nada. Então, nós dependemos de Deus o tempo todo. Então, tá aqui. Também podemos depender de Deus para nos dar o poder de que precisamos. Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Jesus quis dizer o quê? Que quem crê em Jesus poderá também fazer as obras que Jesus fez. Jesus disse aos discípulos que quando ele fosse para o Pai dele, que as mesmas coisas que ele fazia, orava e pessoas eram curadas, que eles teriam esse poder. Mas o que a gente precisa é dependência total de Deus, porque nós não podemos fazer nada com as nossas mãos, mas a gente depende de Deus. E quando a gente tem fé, quando a gente é dependente, tem fé em Deus, nós de repente oramos por um enfermo e Deus ter compaixão e misericórdia, Deus curar através das nossas orações, através da nossa fé e da nossa dependência de Deus. Porque sem Deus não podemos fazer nada. Então, Jesus mesmo nos disse, quem crê em Jesus fará as obras que ele fez, e fará obras ainda maiores. Leva uma existência para aprendermos a ser como Jesus, mas cada minuto vale a pena. Ele nos faz conhecer seu amor, nos dá sua força e seu poder está à disposição de quem pedir. Você quer ter poder, unção, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer realizar as obras que Jesus realizava? Você depende de Deus, você precisa de fé,
de oração, é dependência total, é renúncia. Você tem que ter uma vida santa, santificada, para que Jesus use a sua vida. Da mesma forma que Jesus viveu no poder do Pai, nós também podemos viver. Então, o que nós precisamos fazer é orar, ser dependente de Deus, ler as Escrituras, aprender com Jesus Cristo. Jesus, ele nos deixou muitas lições, muitas lições. A gente não consegue, por nós, seguir e ser parecido com Jesus. A gente precisa, inclusive, orar e pedir a Deus para nos dar um coração como o de Jesus, nos dar uma mente como a de Jesus, para que nós sejamos parecidos com Jesus, para que Deus se agrade de nós. Porque se Jesus fez todas as obras que fez, não foi porque só porque era Jesus. Além dele ser Jesus, Jesus tinha uma vida como que fala? Uma vida de oração. Jesus fazia jejum, Jesus orava, Jesus subia ao monte, Jesus tinha comunhão com o Pai o tempo todo. Ele saía, deixava os discípulos sozinho, ele ia orar sozinho, ele saía para ter um contato, uma intimidade com o Pai. Então, o que fica de lição para nós é que tenhamos intimidade com o Pai, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de propósitos, e que Deus nos concede tudo que Jesus fez no seu ministério. Deus nos dá também o mesmo poder para realizar essas obras, de orar e Deus curar, de orar e repreender, livramento de morte, cura de enfermidade. Nós vemos isso na igreja. Culto de libertação, de cura, pessoas sendo curadas, enfermos sendo curados, pessoas no poder da oração, com jejum e oração, repreendendo, expulsando demônios. Tudo isso está ao nosso alcance, está em nossas mãos, desde que nós sejamos 100% dependentes de Deus, que nós tenhamos uma vida de oração, consagração, jejum, renúncia. Quanto mais a gente renuncia o mundo, mais estamos próximos de Deus, de agradar a Deus. Então, é essa lição que eu gostaria de deixar para vocês. Essa é a última lição sobre o estudo de Jesus. Foram 5 lições sobre o estudo referente a Deus. Agora foi sobre Jesus. Depois vem o estudo sobre Espírito Santo. Espírito Santo, e cada estudo tem um tema. Então, o próximo estudo que nós vamos fazer é sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O estudo está ficando muito interessante, muito abençoado. Eu estou muito feliz porque, ao mesmo tempo que eu venho estudar com vocês, é um estudo que tem na minha Bíblia, que eu nunca tive curiosidade de fazer sozinha. Eu li a Bíblia, fazendo o meu curso de teologia, leio as apostilas, venho ler a Bíblia, mas tem um estudo aqui, no cantinho, e eu nunca dei bola para ele. Eu falei, eu vou fazer esse estudo e compartilhar com as pessoas na rede social. Porque ao mesmo tempo que eu aprendo, eu compartilho com vocês. E quando a gente divide, multiplica. A questão é essa, não é... você está ensinando. Não, quanto mais a gente divide, multiplica. Eu ensinando, eu também aprendo. Então eu agradeço. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.